A gente tem até um certo consenso, todo mundo cita Bernard Api, todo mundo fala que é regressivo, enfim, mas como que vai ter, o Ciro Gomes eventualmente eleito, vai ter força política para tocar isso, uma reforma que seja de fato progressiva no ponto de vista aí fiscal e tributário, levando em consideração essas dificuldades de sempre se combater um grupo aí mais privilegiado, enfim. Essa carga tributária, que hoje no Brasil é muito elevada, ela precisa ser melhor distribuída, porque hoje o imposto sobre consumo, ela é muito grande, dos 2 trilhões de arrecadação de tributos, 1 trilhão 150 é do consumo, ou seja, as pessoas, como eu disse, menos favorecidas, pagam essa carga bastante pesada. Os impostos mais elevados, imposto de renda sobre altas rendas, sobre distribuição de lucros e dividendos, tudo isso não é bem feito no Brasil. Portanto, a primeira proposta é, primeiro, diminuir imposto na produção, PI no consumo, podemos ver o PIS, imposto de renda da pessoa jurídica para aqueles segmentos que vamos recriar, que é o imposto na distribuição de lucros e dividendos, que somente o Brasil e a Estônia não cobram esse imposto. Então, quando as grandes empresas distribuem enormes lucros, 10 bilhões, 5 bilhões, 20 bilhões, como é o caso do Brasil, quando ele apura a sua lucratividade, e aí dessa distribuição dos dividendos vai para as pessoas físicas, por exemplo, não há nenhuma cobrança disso. Só esse imposto pode gerar ao Brasil 50 bilhões de reais lá da camada mais de cima, que vai proporcionar uma diminuição pode proporcionar uma diminuição do ICMS, pode proporcionar uma diminuição do IPI. Seria cobrado proporcionalmente ao imposto de renda, nas faixas de sobretudo nas grandes distribuições de lucros e dividendos. Esse é o conceito, e lá para cima. Quer ver outro? Imposto sobre heranças e doações. Não há imposto sobre grandes fortunas, que muitas vezes é confundida pela população brasileira. Mas nós temos os Estados Unidos, por exemplo, e vários dos nossos colegas da equipe viajaram pelo mundo inteiro atrás dessas informações. Fomos encontrar exatamente nos Estados Unidos, que é o exemplo do capitalismo mundial. Lá, a alíquota de herança e doação, a mínima é 24%. Tem a alíquota de 43%. Eu sei que há uma contracrítica que diz assim: não, mas lá tem uma isenção da de 43 de 5 milhões de dólares. Tudo bem, mas precisamos pensar, e hoje no Brasil, essa alíquota máxima, Marcos, é de 8. Dos 27 estados brasileiros, 23 cobram 4. E seria uma unificação em todos os estados da mesma alíquota. Exatamente, você trocariam para as grandes heranças. Eu não estou falando de classe média, de classe menos favorecida, estou falando de grandes heranças, dos muito, muito ricos, né? E tudo isso adiciona receita ao processo, gera mais igualdade no sistema tributário brasileiro. Exatamente. Essa compensação, entretanto, faz um plus de receita ao governo, tanto aos governos estaduais como ao governo federal, para poder realmente equacionar. Quer ver outra questão importante? Desonerações. O Brasil tem hoje 300 bilhões de desonerações. Nós estamos propondo que, se a população brasileira der oportunidade ao presidente Ciro elegê-lo, o que é que isso significa? A ideia é propor um corte de 15% desses 300 bilhões, e aí, ao entrar no governo, analisar o efeito macroeconômico de cada uma dessas desonerações, para saber se isso se estende mais um pouco, se diminui o que já foi feito, se elimina na sua totalidade, mas isso dá um potencial de receita de mais 45 bilhões de reais. Então, nós estamos discutindo agora, durante o período eleitoral. Nenhum outro candidato tem essa coragem. O que a gente escuta é: não, o ajuste fiscal, ele é muito importante, ele para fazer o Brasil crescer, mas ninguém tem coragem de pontuar exatamente qual o mecanismo que vai assegurar ao Brasil a recomposição da sua capacidade de investimento.